Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Nessa aula nós iremos falar sobre o efeito fotoelétrico. Bom, então o efeito fotoelétrico ele foi uma descoberta do físico Heinrich Hertz em 1887 e o que o Hertz percebeu foi que ao realizar experimentos para tentar captar as ondas eletromagnéticas que haviam sido previstas pelas equações de Maxwell, o que ele descobriu é que a produção de centelhas que fazia parte do experimento, então essa produção de centelhas entre dois eletrodos, ela era facilitada quando você fazia incidir sobre esses eletrodos luz. Então, ao fazer luz incidir sobre os eletrodos, era mais fácil que ocorresse as centelhas. Então, esse efeito ficou conhecido como efeito fotoelétrico. O Hertz descobriu também que quando ele irradiava uma luz de alta energia sobre determinados tipos de placas, mais especificamente placas metálicas, essas placas elas ejetavam partículas. Essas partículas depois veio-se a descobrir que essas partículas se tratavam nada mais nada menos do que elétrons. Então, quando você irradia uma luz de alta energia, ou seja, uma luz de alta frequência, sobre uma placa metálica, essa placa metálica ela vai emitir elétrons. Embora tenha sido descoberto pelo Hertz, o efeito fotoelétrico ele foi mais estudado pelo Philippe Lenard em 1902 e também pelo Millikan, que nós já vimos aqui no curso, de 1906 a 1916. Então, o que esses dois cientistas fizeram foram diversos experimentos, e nesses experimentos envolvendo o efeito fotoelétrico, eles descobriram algumas características interessantes do efeito fotoelétrico. Bom, então o que eles fizeram, basicamente, foi ligar essas placas metálicas e irradiar essa luz e conectar tudo a um circuito elétrico, de modo que você tivesse uma bateria e você também tivesse uma forma de medir a corrente elétrica que estivesse passando nesse circuito. Então, por exemplo, aqui a gente tem um circuito elétrico, aqui a gente tem a placa. Nessa placa você coloca o material que vai emitir os elétrons e sobre esse material você incide luz de alta energia, de alta frequência no caso. Bom, então aí você conecta esses dois terminais, uma bateria, e você coloca no circuito um amperímetro que vai medir a corrente elétrica que percorre aqui esse circuito. Então, uma vez que você liga uma lâmpada aqui com luz, né, de alta energia, e essa lâmpada ilumina aqui esse cátodo, então, imediatamente após ocorrer a iluminação, os fotoelétrons eles são emitidos quase instantaneamente. Quando a luz bate aqui nessa placa metálica, os elétrons eles começam a ser emitidos e você começa quase que instantaneamente a detectar uma corrente elétrica aqui no circuito. O que era, do ponto de vista da teoria clássica, um pouco difícil de entender, porque pela teoria clássica deveria levar algum instante de tempo, um intervalo de tempo entre a placa metálica ser iluminada e começar a emitir elétrons. Mas o que acontecia aqui no efeito fotoelétrico era que esses elétrons eram emitidos quase que instantaneamente. Bom, então, algumas das principais características do efeito fotoelétrico e que o tornam esse efeito desafiador, porque a maioria dessas características não podia ser explicada pela física clássica, são as seguintes. Bom, então primeiro, a intensidade da corrente elétrica ela é proporcional à intensidade da luz. Então o que é que a gente quer dizer com isso? Aqui a gente tem uma animação que eu tirei do site FET Colorado. Nessa animação aqui a gente tem uma placa com alguma substância metálica, algum material metálico, e essa placa vai ser iluminada aqui por uma luz. Ao ser iluminada, a gente vai ter aqui a ejeção desses elétrons, que são chamados de fóton-elétrons, e esses fóton-elétrons, se eles atingirem aqui o outro terminal, que no caso está conectado ao outro terminal da bateria, né? Então isso aqui é o cátodo e aqui a gente tem o ânodo. Caso esses elétrons sejam arrancados do cátodo e caso eles atinjam o ânodo, a gente vai ter uma corrente elétrica percorrendo o circuito. Então aqui vamos colocar uma tensão positiva inicialmente
e eu vou aumentar a intensidade da luz. Então, note que conforme eu aumento a intensidade era 0, eu comecei a aumentar, você vai ter mais elétrons sendo arrancados, né? Então, você aumenta a intensidade e você aumenta também o número de elétrons que estão sendo ejetados, portanto, você também aumenta a corrente. Então, quanto maior a intensidade, maior o valor da corrente elétrica. Bom, aqui agora a gente tem outro exemplo. Eu tenho uma luz que está a um comprimento de onda de 312 nanômetros e está com intensidade aqui relativa de 57%. Então aqui seria a intensidade mínima 0, aqui seria a intensidade máxima de 100%. E note aqui que a bateria ela está em menos 3,20 volts. Isso faz com que os elétrons que são arrancados aqui pelo efeito fotoelétrico, né? Então você ilumina essa luz com pequeno comprimento de onda, logo ela tem uma alta frequência. Então ela faz com que os elétrons sejam emitidos. E como a gente tem um potencial negativo, esses elétrons emitidos eles não conseguem aqui chegar nesse outro terminal, porque eles são atraídos de volta para a placa metálica. Então, vamos mudar aqui esse potencial. O potencial inicialmente está em menos 3,20, eu estou mudando ele. Vou mudar mais um pouco. Quando o potencial é positivo, eu aumento aqui a energia cinética dos elétrons. Então fica mais fácil dos elétrons aqui atravessarem esse caminho e chegarem a esse outro terminal do que se o potencial for negativo. Bom, então aqui, se eu fizer o gráfico da corrente elétrica em função do potencial por efeito fotoelétrico, eu vou obter esse resultado aqui. Então, se eu tenho uma intensidade de luz I1, que eu estou chamando aqui de luz fraca, tá? Então, essa intensidade de luz ela vai ter um potencial de corte, que é menos V0, um potencial negativo, e a partir desse potencial, nenhum elétron que sai aqui do cátodo consegue chegar nesse outro terminal, porque os elétrons acabam sendo atraídos aqui para a placa de onde eles foram emitidos. Então, note que mesmo que eu aumente a intensidade da luz, né? Então aqui eu tenho uma luz fraca, agora eu vou ter uma luz mais forte, uma luz de intensidade maior. Isso vai fazer com que eu aumente a corrente elétrica. Então aqui o valor da corrente vai chegar a um ponto em que esse valor vai ser máximo, então a partir desse ponto, mesmo que você aumente o potencial, a corrente ela permanece constante aqui para um certo valor. Esse valor da corrente ele vai ser maior do que se a luz for fraca, ou seja, uma intensidade mais forte, uma intensidade de luz mais forte gera uma corrente elétrica um pouco maior. Porém, nos dois casos o potencial de corte é o mesmo, ou seja, se o potencial for menos V0, nenhum elétron que sai daqui da placa metálica consegue atravessar essa região e ir até o outro terminal. Então, outra característica do efeito fotoelétrico é que quando o potencial ele é positivo, a diferença de potencial aqui entre os terminais da bateria, quando essa diferença é positiva, os elétrons eles são atraídos para o ânodo, então eles são atraídos aqui para esse terminal. Logo, quando isso acontece, a corrente ela vai atingir o seu valor máximo para o ver em que todos os elétrons emitidos chegam ao ânodo. Então aqui, se todo elétron que foi emitido, você pode ter uma emissão de elétrons aqui em para diferentes direções, não especificamente só para cá. Então a corrente elétrica ela vai atingir o seu máximo valor quando o potencial ele for tal que todos os elétrons que são arrancados arrancados aqui do cátodo chegam ao ânodo. Então nesse caso a gente vai ter o máximo valor da corrente elétrica, não importa se você vai aumentar aqui o valor da tensão, a corrente ela permanece a mesma, porque todos os elétrons que podiam chegar já estão chegando aqui no ânodo. Porém, uma das coisas que os físicos não entenderam imediatamente, por que acontecia no caso do efeito fotoelétrico,
é que mesmo que você baixasse muito a intensidade da luz aqui, você mesmo assim você tinha fotoelétrons sendo emitidos pela placa metálica, ou seja, você tinha elétrons conseguindo saltar, mesmo com uma intensidade de energia muito pequena. Claro, desde que ela fosse diferente de zero. Então, mesmo uma luz bem fraquinha conseguia arrancar elétrons da placa metálica, e isso não era explicado pela teoria clássica. Então, uma luz muito fraca ela não deveria fornecer aos elétrons a energia necessária para escapar da superfície do metal, mas era isso que estava acontecendo na prática. Mesmo uma luz muito fraca conseguia fazer com que esses elétrons fossem emitidos. E dependendo do tipo do material, do cátodo, aqui você tem um limite de frequência F0 diferente. Então, se você muda o material, você vai ter uma frequência de corte diferente que faz com que você passe a ter a emissão de fotoelétrons. Então, vamos ver aqui um exemplo. Aqui eu tenho uma luz de intensidade 77% no comprimento de onda 530 nanômetros. Inicialmente, a substância que está aqui no cátodo é cálcio. Então eu tenho o cálcio, eu tenho uma luz de 530 nanômetros e uma intensidade de 77%, intensidade relativa. Então, quando eu ligo a luz, nada acontece. Se eu mudar para a platina, o material, nada acontece novamente. Se eu mudar para o cobre, nada acontece. Se eu mudar para o zinco, nada acontece. E se eu mudar para o sódio, aí a gente começa a ter a emissão de fotoelétrons. Então, note que eu fui mudando o material aqui. Vou voltar para o zinco. No zinco não acontece nada, nenhum fotão-elétron é emitido, mesmo que eu mexa na intensidade. Agora, se eu mudar a frequência, ou seja, comprimento de onda, aí, para comprimentos de onda muito pequenos, eu consigo ter a emissão. Comprimentos de onda pequenos significa alta frequência, portanto, alta energia. Então, aqui, a partir de um ponto, você tem, a partir de uma certa frequência, você tem a emissão de fotoelétrons. Essa frequência a gente chama de frequência de corte. Bom, então o que esse experimento nos diz é que existe uma certa frequência de corte F0, abaixo da qual não existe corrente elétrica. Então, se você tiver fótons cuja frequência seja abaixo dessa frequência de corte, esses fótons eles não têm energia suficiente para arrancar os fóton-elétrons da placa. Você só vai ter emissão de fóton-elétrons se você tiver uma frequência maior que a frequência de corte. E a frequência de corte ela depende do material que você está utilizando e também da configuração dos átomos desse material na superfície. Então aqui a gente tem um gráfico. Esse gráfico é um gráfico do potencial de corte em função da frequência. Então se você for aumentando, aqui a gente tem a frequência de corte para um determinado material específico, ou seja, para essa frequência de corte, se você tiver uma bateria desligada, então um potencial nulo, e você emite uma luz para essa frequência, que aqui está uma frequência de 43,9 vezes 10 a terceira Hz. Então, se você emite essa frequência para esse material específico, você começa a ter emissão de fotoelétrons. Se você liga um potencial, liga aqui a bateria com potencial negativo, então você precisa aumentar a frequência de emissão para que você consiga emitir fotoelétrons. Quanto mais eu aumento o potencial de corte, ou seja, quanto mais negativo fica aqui esse valor, né? Quanto menor fica ele, no caso, porque a gente está falando de um número negativo, quanto menor for essa, aqui no caso é o módulo do potencial de corte, tá? Então, quanto menor for esse valor, ou quanto mais negativo for ele, mais difícil vai ser, ou maior vai ser a frequência da luz que a gente vai ter que utilizar para fazer com que a gente tenha uma emissão de fotoelétrons aqui dessa placa. Então, o gráfico do potencial de corte em função da frequência que a gente precisa utilizar para começar a arrancar esses fotoelétrons, esse gráfico está descrito aqui nessa imagem.
Bom, e aí, como eu falei, né, quando o potencial ele é negativo, os elétrons eles são repelidos pelo ânodo. Então aqui o ânodo vai empurrar esses elétrons ao invés de atrair. E o cátodo logo vai atrair esses elétrons. Então, se o potencial for negativo, como é o caso aqui, a gente tem um potencial de menos 1,4, você não vai ter nenhuma corrente elétrica, porque todos os elétrons emitidos são atraídos de volta aqui para a placa. Por isso, os elétrons que conseguem chegar aqui no ânodo são aqueles elétrons cuja energia cinética é maior do que a energia associada a esse potencial da bateria. Então, se a energia cinética dos elétrons for maior que EV, eles conseguem atravessar essa região e sair do cátodo e chegar no ânodo quando eles têm uma energia cinética maior do que EV. O potencial V0 ele é denominado potencial de corte e ele está relacionado à energia cinética máxima, K máxima dos elétrons, emitidos através da seguinte equação. Então, a energia cinética máxima dos elétrons, que é mv², onde aqui a gente tem, como estamos tratando da energia cinética máxima, então isso aqui é a velocidade máxima ao quadrado dividido por 2. Então, essa energia cinética máxima ela é igual a carga elétrica elementar E vezes o potencial de corte V0. Então, essa energia cinética máxima é igual a EV0. E aí, quem conseguiu explicar, o primeiro a conseguir explicar de maneira satisfatória essas várias características incomuns do efeito fotoelétrico foi o Albert Einstein em um dos seus artigos que ele escreveu em 1905. Então, a ideia do Einstein era a seguinte, era muito parecida com a ideia do Max Planck. Então, segundo Einstein, a luz deveria ser composta de pacotes, ou quanta. Esses pacotes, ou quanta, eles depois vieram a ser conhecidos como fótons, né? Vieram a ser chamados de fótons. E aí, esses fótons, eles deveriam ter energia igual a H vezes F. Então, essa equação a gente já viu. Essa equação a gente já viu quando a gente discutiu a hipótese de Planck para a radiação do corpo negro. Então, o Einstein estava pegando uma ideia parecida, só que no caso do Planck, o Planck utilizou aquilo para os modos normais de energia. Aqui, o Einstein utilizou para a própria energia da luz, ou seja, ele diz, porque está dizendo aqui que a energia da luz é quantizada, e o valor dessa energia, o valor quanto desses pacotes é H vezes F. H é a constante de Planck, F é a frequência da luz. Então, segundo Einstein, quando um fóton chega ao cátodo, então a gente tem lá o material que está no cátodo, o material metálico que está no cátodo, você tem a incidência de um fóton sobre esse material, e ou o fóton é totalmente absorvido por um único elétron, ou ele não é absorvido. Então não é possível que você tenha a absorção de meio fóton, por exemplo. Ou o fóton é totalmente absorvido, ou ele não é absorvido. E ele só vai ser, cada fóton só pode ser absorvido por um único elétron. Então, para que o elétron ele seja ejetado, a energia que ele recebe do fóton, que foi absorvido, né, pelo elétron, deve ser maior ou igual a um determinado valor. E esse valor é chamado de função trabalho, φ, e essa função trabalho depende do material. Então, o que seria essa função trabalho? Essa situação dos elétrons presos à superfície do material, ela é equivalente à situação de uma carga que se encontra num poço de potencial com energia negativa, que é o que a gente tentou representar aqui nessa imagem. Então, aqui eu tenho esse poço de potencial, aqui eu tenho elétrons no fundo desse poço, e esse poço ele tem uma profundidade, que é um certo valor de energia, que corresponde à função trabalho. Ou seja, os elétrons que estão aqui nesse poço só podem sair do poço se eles receberem uma energia igual ou maior à energia da função trabalho, ou seja, a energia daqui correspondente à profundidade do poço. Se ele receber uma energia menor, ele não consegue deixar o poço. Se ele recebe uma maior energia, aí sim ele consegue deixar o poço.
Então, essa profundidade do posto de energia é chamada de função trabalho, e essa energia é a energia necessária para remover um elétron da superfície do material. Portanto, a relação entre o potencial de corte V0, a energia do fóton HF e a função trabalho, φ, será a seguinte: potencial de corte vezes a carga elementar, então isso aqui corresponde a uma energia relacionada à bateria, uma vez que está relacionada ao potencial. Isso, como a gente já viu, é igual à energia cinética máxima dos elétrons que são arrancados, que por sua vez é igual a HF menos a função trabalho. Então isso aqui explica o porquê de, mesmo que eu aumente a intensidade da energia, eu não mudo o valor do potencial de corte. Porque se eu aumentar a intensidade da luz, no caso, então vou aumentar a intensidade de energia dessa onda luminosa, mas como eu não modifiquei a frequência, se a frequência permanecer a mesma e a função trabalho depende apenas do material, então V0 vai ser o mesmo, independentemente da intensidade da luz. Agora, se eu mudo a frequência, aí eu mudo também o valor do potencial de corte, né? Desde que, claro, eu mantenha o mesmo material no cátodo. Então, se eu quero saber qual é a frequência mínima, ou seja, a frequência de corte a partir da qual você vai ter a emissão de fotoelétrons, eu mantenho aqui o potencial em zero e vou mudando a frequência da minha luz. Então, aqui para uma frequência de 629 nanômetros, nós não temos emissão de fotoelétrons, mas conforme eu aumento aqui para o ultravioleta, por exemplo, eu já tenho a emissão de fotoelétrons. Então, luz com comprimento de onda pequeno, que significa alta frequência, corresponde a uma luz de alta energia. Essa alta energia faz com que a energia seja suficiente, a energia dos elétrons que vão receber, que vão absorver os fótons, seja suficiente para eles conseguirem deixar o posto de potencial, que no caso corresponde à função trabalho do material. Se o comprimento de onda for grande, então a frequência é pequena, logo a energia também é pequena, os fotoelétrons não conseguem escapar do material. Portanto, se a gente fizer aqui na nossa equação E vezes V0 igual a zero, que é essa situação onde eu tenho a fonte aqui, a que está alimentando o circuito, né? Essa pilha desligada. Então, a diferença de potencial que ela gera é zero. Então, a partir daqui, a gente descobre qual é a frequência de corte do material. Então, jogando aqui na equação do efeito fotoelétrico, isso aqui vai ser igual a zero. Portanto, H vezes F0 vai ser igual à função trabalho. Passando H para o outro lado, ele vai dividindo. Então, a frequência de corte vai ser igual à função trabalho dividido pela constante de Planck. Por exemplo, vamos calcular para o sódio. Então, para o sódio, cuja função trabalho ela vai ser 2,28 elétron-volts. Isso aqui é equivalente a 3,65 vezes 10 a menos 19 joules. Então, elétron-volts é uma unidade de energia. Aqui eu já converti elétron-volts para joules. Então, essa é a função trabalho do sódio. Isso significa que, para eu conseguir arrancar elétrons de uma placa de sódio, eu tenho que fazer com que os fótons que eu estou emitindo tenham uma energia maior do que a função trabalho. Portanto, se eu quero saber qual é a frequência que essa luz deve ter para que esses fótons tenham essa energia, eu pego o valor da função trabalho e divido pela constante de Planck, como a gente viu. Então, isso aqui vai dar 3,65 vezes 10 a menos 19, dividido por 6,62 vezes 10 a menos 34. Portanto, a frequência de corte vai ser aproximadamente 5,5 vezes 10 elevado à 14ª Hz. Então, essa é a frequência necessária para que você, no caso do sódio, para que você emita uma luz com essa frequência e essa luz consiga arrancar os elétrons aqui do cátodo. E isso corresponde, né? Vamos tentar descobrir qual é o comprimento de onda que corresponde a essa frequência. Basta eu pegar a velocidade da onda, que é a velocidade da luz, dividir pela frequência. Então, vou ter 3 vezes 10 à oitava dividido por 5,5 vezes 10 à 14ª. E aí eu encontro que o comprimento de onda
para a qual isso aqui ocorre, a injeção de fotoelétrons ocorre, esse comprimento de onda é algo em torno de 540 nanômetros. E aí, se a gente for para a nossa animação, vamos tentar aqui, eu tenho sódio, tenho uma placa de sódio, aqui eu estou iluminando essa placa. Inicialmente, eu vou colocar, desligar, né, aqui, no caso da bateria, e vou diminuindo o comprimento de onda. Como a gente viu, perto de 540 nanômetros deve começar a emissão aqui dos fotoelétrons. Então já estou chegando perto de 540, por volta aqui 535, 538 nanômetros eu tenho a emissão dos fotoelétrons. Então frequências abaixo disso aqui não arrancam elétrons, e se eu aumentar a frequência eu consigo dar uma energia extra para esses elétrons, então eles vão com uma energia cinética maior se a frequência aqui for maior, muito maior que essa frequência de corte. Quanto maior for, se a frequência de corte é em torno de 540 nanômetros, quanto menor for o comprimento de onda, mais energia esses fótons vão ter. Portanto, o elétron não só vai conseguir escapar do posto de potencial, que corresponde à superfície do material, como também ele vai conseguir escapar com uma alta velocidade, uma vez que ele vai ter uma energia cinética muito grande. Portanto, voltando aqui para a nossa equação, então essa equação é a equação do efeito fotoelétrico. O que ela nos diz é que a energia cinética dos elétrons que conseguem deixar aqui o posto de potencial, que corresponde à função trabalho, ou seja, os elétrons que conseguem deixar a superfície do metal, por exemplo, esse elétron aqui, ele conseguiu deixar a superfície do metal, a energia que ele vai ter, a energia cinética dele, vai ser HF, que é a energia que foi absorvida, o elétron absorveu essa energia do fóton, menos a função trabalho, que foi a energia que esse elétron perdeu para conseguir deixar a superfície do material. Então, para conseguir vencer aqui essa superfície do material, escapar da superfície no caso, ele perdeu uma energia correspondente à função trabalho do material. Esse elétron aqui, por exemplo, embora ele tenha conseguido escapar da superfície, é como se ele tivesse ficado em repouso. Então ele conseguiu sair da superfície, mas ele não consegue, por exemplo, ir até o ânodo. Por quê? Porque nesse caso aqui ele recebeu uma energia HF, então ele absorveu uma energia de um fóton HF, e essa energia foi igual à função trabalho. Então ele conseguiu sair aqui, mas quando ele sai com energia cinética zero, porque aqui vai ficar HF menos a função trabalho, que no caso, se a energia total dele aqui é zero, então significa que a energia que ele absorveu foi suficiente apenas para ele conseguir deixar a superfície do material e só. Então ele não tem energia cinética para se movimentar. Então é isso que diz essa equação do efeito fotoelétrico. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.